E as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Jesus nos abençoe. Estamos iniciando o Evangelho em Espírito e Verdade, um programa espírita que procura compreender as lições morais do nosso Mestre Jesus e sua aplicação na vida, sem polêmicas, sem ideias pessoais, mas sempre com base nos princípios que formam o Espiritismo. E nós estamos aqui ao vivo, transmitindo da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo, através da web rádio Cristo Consolador. E você pode participar, você pode enviar sua mensagem, você pode fazer uma pergunta e nós teremos um imenso prazer em estar aqui com você. Nós iniciamos sempre o programa estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra assinada por Allan Kardec, que se atém a estudar com exclusividade os ensinos morais de Jesus. Vamos então colocar aqui na tela a nossa apresentação para que você possa acompanhar. Aí está, então, nós estamos fazendo o capítulo 14, que tem por título Honra a teu pai e a tua mãe, e estamos desenvolvendo o item 9 desse capítulo. É a mensagem do Espírito Santo Agostinho com o tema A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. E como você já está vendo aí no slide, hoje é a terceira parte deste estudo que estamos fazendo a respeito dessa mensagem. Teremos ainda mais pela frente, porque o texto de Santo Agostinho, além de ser um texto longo, ele é muito importante e é um texto eminentemente educacional. Vamos, então, aos destaques de hoje desse texto. Nós preparamos aqui 2 slides. Vamos, então, ao primeiro. Aí está ele na tela. Vamos aqui aumentar o tamanho para que possamos fazer a leitura e você possa fazer o acompanhamento. Nos diz, então, Santo Agostinho: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não têm do que lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhes será dado acabar em noutra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Então, esse é o primeiro destaque do texto de Santo Agostinho, e é um texto
para o qual ele dirige suas palavras aos pais. Ele está aqui ressaltando a importância da educação familiar e nos chama a atenção de que a raiz de todos os males está no egoísmo, acompanhado do orgulho, e que os pais devem espreitar, ou seja, devem saber bem observar as tendências de caráter dos filhos, porque essas tendências revelam o espírito, aquilo que ele realmente é. E ele dá um exemplo aqui muito bom, ao falar do jardineiro. O bom jardineiro, ele está sempre observando o seu jardim e poda, rega, aduba e assim por diante, sem esperar que a planta morra, sem esperar que a terra fique ressecada, sem esperar que o mato tome conta. Não, ele é previdente. Ele finca hastes para que as plantas possam crescer de uma forma normal e não tortas. Tudo isso ele faz. Então, Santo Agostinho nos lembra que os pais devem fazer a mesma coisa, através de uma educação preventiva. A educação que observa e corrige, não deixa para amanhã, não deixa para depois. Uma educação que exige que o filho assuma suas responsabilidades e que repare o mal, se porventura ele o fez. Essa educação é que os pais precisam promover junto dos filhos. Ele lembra também no seu texto que, claro, sem dúvida alguma, que às vezes os pais falham, mas temos os pais que acertam, que lutam pelo melhor para os seus filhos, melhor aqui do ponto de vista moral. E mesmo assim, os filhos não se corrigem, os filhos não seguem as boas orientações e os bons exemplos dados pelos pais. Mas nesses casos, Deus, que é sábio, justo, misericordioso, Deus não vai culpar os pais. Deus não vai chamar a atenção dos pais, porque os pais fizeram o trabalho que deveriam fazer. O filho, sendo um espírito rebelde, é que não aceitou os exemplos e as orientações e acabou pegando atalhos na existência humana. Mas nada fica perdido, porque as sementes foram colocadas nesse espírito. E como a vida continua depois da morte, e pela frente nós temos a reencarnação, Deus permitirá que esses pais continuem o seu trabalho numa próxima encarnação, onde poderão recolher, então, os frutos. Porque nesta, o filho foi ingrato, mas na próxima, ele será agradecido. Que, infelizmente, ele não quis aprender através do amor, mas acabou aprendendo através da dor. Então, os pais devem fazer todos os esforços para corrigir as más tendências de caráter que os filhos estejam apresentando. E que essas más tendências estão vindo das existências passadas. Mas é através do processo educacional que essas más tendências devem ser corrigidas, para que esses espíritos, hoje, nossos filhos, possam se encaminhar para o bem para todos e o amor ao próximo. Mas Santo Agostinho continua e ele vai nos trazer agora a continuidade desse texto para que possamos fazer nossas reflexões. Vamos colocar aqui isso, texto em ponto maior. Ele então continua o texto e nos diz: Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede, só permite as que podem ser cumpridas.
Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, o seu orgulho foi por fim dominado, e é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, senão se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer, para vos dar o prêmio da vitória. Belíssimas palavras de Santo Agostinho. Que coisa belíssima, realmente. Vamos, então, compreender essas palavras. E ele inicia, primeiramente, nos ensinando que Deus nunca nos põe diante de uma prova que seja maior, que seja mais forte do que as nossas forças. E aqui, no caso, a referência são as forças morais. Por quê? Porque Deus é bom e justo, e ele não permitiria jamais que reencarnássemos para enfrentar uma prova que, de antemão, já se sabe que não vamos suportá-la. Então, as provas pelas quais passamos aqui na Terra estão sempre de acordo com as nossas forças. Mas muitas vezes nós sucumbimos. Sim, é verdade. E ele deixa muito claro para nós o porquê que isso acontece. Vamos então ver aqui, novamente, se isto não se verifica, ou seja, se o espírito não consegue passar pela prova, não é por falta de possibilidades, mas por falta de vontade. A nossa força de vontade diante das provas, sejam elas quais forem, porque somos espíritos imortais, dotados de todo o potencial divino, e, portanto, nós temos, sim, condições de superá-las, de suportá-las, sem murmuração, mas com resignação. É assim, então, que nós não temos do que nos queixar de Deus, nem pelo que estamos recebendo, que é sempre consequência do que fizemos nas existências passadas. Também não temos que nos queixar pela nossa imprevidência, que complica as provas, porque o problema é nosso, não é de Deus. A reencarnação é oportunidade maravilhosa para aprendermos, repararmos e crescermos sempre, o tempo todo. E Santo Agostinho está nos lembrando exatamente disso. Então, fizemos hoje mais uma parte do estudo referente ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, item 9. A mensagem de Santo Agostinho sobre o tema a ingratidão dos filhos e os laços de família. Nós vamos continuar esse estudo na semana que vem. Isso porque agora está na hora de passarmos
ao estudo das cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos fazendo esse estudo acompanhando os comentários feitos pelo Espírito Emmanuel através do médium Chico Xavier, nas suas mais diversas obras. E Emmanuel, que comentou muito as cartas de Paulo de Tarso, estudando os seus versículos, não todos, mas aqueles que ele considerou que eram mais importantes. Hoje, então, nós vamos estudar da primeira epístola aos Coríntios, o versículo 7 do capítulo 5. Está aí na tela. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa. Antes de passarmos a palavra ao nosso Emmanuel, lembremos, e quem lida com cozinha, alimentação, sabe perfeitamente disso, que o fermento ele é utilizado para levedar a massa, ou seja, para fazer a massa crescer. Mas um fermento velho, já fora da validade, ele não consegue levedar a massa e vai estragar o bolo, a torta, enfim, o que nós estamos fazendo. Então, na culinária, nós temos que nos livrar do fermento velho e utilizar sempre fermento novo. Como entender isso em relação ao Espiritismo e ao Evangelho? Como entender isso em relação a nós mesmos, que somos espíritas e cristãos? Vamos então passar a palavra a Emmanuel. Eu estou aqui em mãos com o livro Vinha de Luz, publicação da Federação Espírita Brasileira. Neste livro, nós vamos encontrar o capítulo 64, com o título Fermento Velho. Justamente é o comentário de Emmanuel a esse versículo da carta de Paulo aos Coríntios. Ele nos diz: existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com um licor mentiroso da vaidade, em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com um vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Muito bem, temos aqui então o comentário de Emmanuel a respeito desta fala do nosso Paulo de Tarso. E Emmanuel está aqui lembrando essa questão do fermento velho, que são as nossas velhas ideias, o nosso passado reencarnatório, e que nós precisamos nos livrar disso, aproveitando a bênção divina do chamado
esquecimento do passado. E Emmanuel lembra algo que é muito importante. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que nos deu o esquecimento do passado. Por quê? Porque se hoje, nesta encarnação, não somos grande coisa, se hoje, nesta encarnação, nós ainda somos capazes de cometer o mal em determinado grau, se hoje, nesta existência humana, nós ainda oscilamos entre o bem e o mal, imaginemos em existências passadas, recuando na história da humanidade. Com certeza não foram boas existências. Porque se tivessem sido, nós hoje seríamos muito melhor. Nós hoje estaríamos muito mais moralizados e espiritualizados do que estamos. Então é bênção de Deus não recordar as existências passadas, para que possamos, na atual personalidade, reformarmos as nossas ideias, mudar o nosso campo mental, os nossos valores de vida, para irmos para frente. E indo para frente, vamos aprender a bondade, a caridade, o amor. E assim, vamos reparar o que fizemos no passado. Muitas pessoas querem saber do seu passado e ficam perguntando se podem fazer a terapia de vidas passadas. E nós sempre recomendamos, à luz da doutrina espírita, que isso só deve acontecer a nível terapêutico, de tratamento, e com um psicólogo espiritualista abalizado e sem querer fofocar, sem querer por querer conhecer o passado. Deixemos o passado lá nele mesmo. E hoje, estudemos-nos, conheçamos-nos, para atacar o egoísmo e o orgulho que ainda temos, e assim conseguirmos fazer o bem ao próximo, pensar no bem do próximo. É isso o que nós temos que fazer e que Emmanuel está aqui nos recomendando no capítulo 64 do livro Vinha de Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E aí, então, ele nos diz, para não guardarmos no coração e nem na mente o fermento velho. Existências passadas são existências passadas. Foquemos no hoje, mas com o olhar no futuro. É isso que nós temos que fazer. E nos diz aqui, cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Então, no dia a dia, nós precisamos nos dedicar ao bem, à caridade, ao amor, iluminando-nos e permitindo que os outros também se iluminem. E Emmanuel fecha o texto, vamos repeti-lo aqui, nos dizendo, reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Reformemo-nos. Olha que palavra utilizada por Emmanuel. Vamos reformar os nossos valores, a nossa mentalidade, as nossas ações. É isso que o Evangelho nos pede. É isso que o Espiritismo revive conosco. E foi o que Paulo de Tarso entendeu. E por isso ele escreve aos Coríntios, para eles se limparem, se livrarem do fermento velho, ou seja, dos preconceitos, daquela cultura discriminatória, materialista. É o fermento velho. Para que, diante do Evangelho, diante de Jesus,
eles possam ser uma nova massa, com um novo fermento, com as ideias mais espiritualizadas, a mente arejada e procurando o seu progresso e o progresso da coletividade. E o Espiritismo, como essencialmente é doutrina de educação, veio nos solicitar o autoconhecimento e a autoeducação. Porque o Espiritismo, ao realizar a transformação moral individual de cada um, realiza automaticamente a transformação moral da humanidade. Mas, para isso, precisamos ter mente aberta, coração mais sensível e sabermos estar abertos ao novo, abertos, de fato, à mensagem do Evangelho e do Espiritismo. E não querer adaptá-los às nossas conveniências, como, infelizmente, muitas pessoas fazem. Então, está aí o nosso Paulo de Tarso, escrevendo aos Coríntios, mas é como se estivesse escrevendo para nós hoje. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa. E o fermento novo, que vai levedar essa nova massa, nada mais é do que o Espiritismo, que revive o Evangelho, à luz da imortalidade da alma, da reencarnação, da interseção entre o mundo espiritual e o mundo corporal, e a lei de progresso ou lei de evolução. Não basta ler, não basta estudar, não basta conhecer. Nós precisamos praticar, vivenciar, permitir que o Espiritismo, de fato, nos transforme. E aí seremos, como diz Emmanuel, uma nova massa espiritual. E estaremos prontos para alçar o voo da alma rumo ao infinito, rumo ao estado de espírito puro que devemos alcançar, porque esse é o nosso destino, assinalado por Deus. Acionemos, portanto, a nossa força de vontade para deixar o homem velho lá no passado e, a partir de hoje, sermos um homem novo, construindo a felicidade da humanidade, fazendo, de fato, essa transição do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Isso só depende de nós. Depende de, efetivamente, querermos. E acreditamos que, quando abraçamos o Espiritismo, isso deva ser o nosso desejo. Então, esse é o estudo de hoje a respeito das cartas de Paulo de Tarso, mas nós ainda temos muito dessa primeira carta dele aos Coríntios. Então, semana que vem, próxima edição do nosso programa, vamos continuar o estudo dessa carta de Paulo. Vamos ver mais um versículo e mais um comentário do nosso Emmanuel. Agora, então, está na hora de passarmos para o terceiro bloco do programa, que é o bloco das perguntas e respostas. Ou seja, você pergunta e o Espiritismo responde, porque estamos trazendo aqui não simplesmente a nossa interpretação pessoal, não é a nossa ideia pessoal. Estamos trazendo aquilo que o Espiritismo nos ensina e que estamos estudando. Não deixe de participar, envie sua pergunta, não fique com dúvidas a respeito do Evangelho e do Espiritismo. Nós estamos trazendo para o programa hoje 2 perguntas que nos foram enviadas. Vamos, então, à primeira. Está aí na tela. Ela é da cidade do Rio de Janeiro, foi enviada pela Cristiane Alencar.
Lembrando que nós também somos do Rio de Janeiro e fazemos a transmissão do programa aqui da chamada Cidade Maravilhosa para o Brasil e o mundo. Cristiana Alencar está perguntando: o que dizer do envolvimento de sacerdotes e pastores no legislativo e executivo do poder público? Excelente pergunta, Cristiane, porque isso está em voga, está nas mídias de comunicação, e temos já há um bom tempo assistido isso, e principalmente os pastores evangélicos, os quais nós muito respeitamos, formando até bancada no legislativo brasileiro, se miscuindo, então, na política mundana, ou seja, na política do mundo, na esfera governamental, principalmente a federal, mas também na estadual e na municipal. Isso também já aconteceu muito em relação aos sacerdotes católicos. Hoje já bem menos. Pois bem, o Espiritismo é muito claro. Nós, espíritas, somos cidadãos do mundo e, portanto, nós também temos que cumprir com as nossas obrigações civis e temos que acionar, sim, sempre que necessário, os nossos direitos que estão proclamados na Carta Magna Brasileira, ou seja, a Constituição Federal e nas demais leis. Podemos participar de um partido político, podemos nos candidatar em período eleitoral, pleiteando um cargo no mundo legislativo ou aceitando um cargo no executivo? Sim, perfeitamente. Somos cidadãos, temos esse direito. Entretanto, não podemos misturar uma coisa com a outra. O verdadeiro espírita, ao assumir um cargo no poder público, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário, ele deverá sempre ser ético, honesto, verdadeiro, pensando sempre no bem da coletividade, nunca em si mesmo. E o espírita jamais formará uma bancada espírita para defender interesses apenas dos espíritas, do movimento espírita. O espírita vai trabalhar para todos. Então, quando assistimos pastores evangélicos, sacerdotes católicos e outros apoiarem coisas no mundo legislativo, por exemplo, que ferem o evangelho, que vão contra os princípios da sua religião, isso nos mostra o quanto ainda estamos egoístas, orgulhosos, vaidosos, o quanto ainda somos hipócritas, e estamos repetindo o que os fariseus faziam na época de Jesus, que, aliás, os condenou veementemente. Então, cuidado. Podemos, sim, exercer um mandato. Podemos nos candidatar perfeitamente, mas nunca esquecendo que o Espiritismo nos solicita honestidade, verdade, ética, pensar e agir para o bem de todos, o bem comum. Jamais faz entrar num toma lá da cá, jamais defendendo interesses pessoais ou de pequenos grupos. É pensar sempre nesse bem e rogamos aqui que pastores evangélicos, sacerdotes católicos e outros religiosos não esqueçam disso, porque esse alerta não é apenas para nós espíritas, mas para todos
os religiosos. Vamos agora passar a palavra ao Paulo Otero. Paulo Otero é da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E ele pergunta: por que tantas pessoas em contato com o espiritismo querem isso ou aquilo, mas não estão dispostas a servir a Jesus e se educar? Paulo, nós compreendemos aqui a sua pergunta, porque muitas pessoas frequentam o centro espírita, procuram o centro espírita com o interesse, por exemplo, apenas e tão somente de realizar um tratamento espiritual face a um problema de saúde orgânica ou emocional que a pessoa esteja tendo. Então, apesar dela estar no centro espírita, ouvir uma palestra e assim por diante, ela não se engaja no espiritismo. Ela não permite que a doutrina espírita a transforme. E você está perguntando por que isso acontece? É que nós somos muito imediatistas e, portanto, materialistas. E estamos preocupados apenas com esta nossa existência, preocupados com o nosso corpo físico, que, obviamente, precisamos cuidar dele, claro, porque ele é dádiva divina para nós nesta encarnação. E, portanto, não estamos a fim de mudar os nossos valores de vida, transformar o nosso comportamento. Nós queremos a cura. Nós queremos receber a bolsa de mantimentos. Nós queremos ouvir a palavra do ente querido que desencarnou. Tudo de forma imediata. Desde que possamos manter a nossa vida como sempre a mantivemos. É a mesma coisa, como se nós fôssemos ao médico, nos queixando de alguma coisa, o médico faz uma série de exames, conclui que precisamos tomar determinada medicação e que precisamos fazer determinada dieta, exercícios físicos. E nós saímos do médico com aquele diagnóstico, a receita na mão, e desdenhamos disso. E queremos continuar a fazer o que nós sempre fizemos. E aí não tomamos a medicação como deveríamos tomar. Não vamos fazer os exercícios físicos. E esquecemos a dieta alimentar. É claro que dificilmente ficaremos curados. Dificilmente ficaremos bons. A medicina não pode fazer milagre. Como também o espiritismo não faz nenhum tipo de milagre se nós não aceitamos, de fato, o convite para a nossa transformação moral, para combater em nós o egoísmo, o orgulho. A mensagem de Jesus é essa. E a mensagem do Espiritismo, revivendo a mensagem do Cristo, é que nos eduquemos. Mas, como nem toda pessoa está realmente querendo isso, por isso que muitas passam pelo centro espírita, têm contato com o espiritismo, mas não criam raiz. Não ficam. E vão continuar a sua vida. E depois vão lembrar que lá numa determinada época, até chegou a procurar lá o centro espírita, teve algum contato com o espiritismo, mas a vida continuou, outros caminhos vieram. Então, isso acontece muito. Precisamos abraçar o espiritismo e permitir que o espiritismo nos abrace para nos transformarmos com ele. Mas não fiquemos preocupados, Paulo, porque não estamos aqui para fazer prosélitos, ou seja, não estamos aqui para querer convencer ninguém e nem fazer de todo mundo um espírita e um frequentador e trabalhador do centro espírita. Isso é de cada um, isso é individual. Importante é fazermos a nossa parte como verdadeiros espíritas. Assim, então, nós tivemos aqui as perguntas e respostas,
E estamos aqui aguardando, hein, sua participação, a sua pergunta para trazer ao nosso programa. Agora está na hora de passarmos a palavra a José Herculano Pires, falando sobre as lições do Evangelho. Áudio original da década de 1970, do antigo programa No Limiar do Amanhã, que Herculano Pires apresentava através da Rádio Mulher, em São Paulo, capital. Ele sempre encerrava o programa comentando uma passagem do Evangelho. Hoje, portanto, nós temos mais uma. Vamos passar a palavra a José Herculano Pires. Justo em espírito e verdade. Não se apegue à letra que mata. Procure o espírito que vivifica. Acaso, temos em Lucas, capítulo 1, do versículo 67 a 79. O cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos suscitou um libertador poderoso. Sim, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, devido à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará a aurora lá do alto, para alumiar os que estão de assento nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés no caminho da paz. Este trecho do Evangelho de Lucas nos lembra primeiramente um fato mediúnico, que é a profecia de Zacarias. Na Bíblia, e particularmente no Evangelho, aparecem muitos desses episódios da mediunidade e geralmente nos aparecem na forma de cânticos. Por quê? Porque o cântico era a maneira mais fácil e mais usual naquele tempo de se profetizar o advento de um grande acontecimento, de alguma coisa que realmente trouxesse benefícios para o povo. Porque o cântico era uma manifestação de alegria. Assim nós vemos o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico de Isabel e outros cânticos que aparecem nos evangelhos. Neste cântico, Zacarias profetiza o advento de João Batista. João Batista é o precursor, aquele que vem preparar os caminhos do Messias. Então, este advento é realmente um acontecimento auspicioso para Israel. E Zacarias o acentua, mostrando que o povo que vivia em trevas, o povo que sofria na situação difícil em que se encontrava o país, lutando com todas as dificuldades sob o domínio romano, o povo que havia passado por tantas fases de escravidão e de miséria, este povo, entretanto, teria agora a oportunidade de libertar-se e de caminhar com segurança para a paz. O cântico de Zacarias é principalmente uma anunciação de paz. A paz que Israel desejava, pela qual Israel ansiava. E essa paz deveria vir com o advento do Messias. Mas antes do Messias ali estava o menino profeta, aquele que ia preparar os caminhos para que o Messias realmente realizasse a sua missão, para que ele de fato trouxesse a paz aos homens, o esclarecimento aos espíritos, a luz a todas as almas, tanto em Israel como fora de Israel, no mundo inteiro. Nós sabemos que os judeus ansiavam pela vinda do Messias como um soberano que imporia o domínio de Israel ao mundo, mas imporia este domínio para libertar o mundo da ignomínia e principalmente do pecado, da idolatria, de todas as abjeções em que os povos de então viviam mergulhados. Israel sonhava com uma era nova, com uma nova situação para a terra, para a humanidade.
que toda a esperança de Israel era depositada na vinda do Messias. O Messias devia trazer, portanto, o poder necessário para afastar de Israel os povos dominadores e para, ao mesmo tempo, conquistar os outros povos e estender o seu domínio a todo o mundo. É claro que nós vemos nesta antevisão dos judeus um anseio nacionalista, bastante apegado ao princípio racial. Os judeus eram essencialmente racistas naquele tempo, consideravam todos os demais povos como impuros, como indignos mesmo de se relacionarem com ele. E isto por quê? Porque eles tinham que defender um patrimônio cultural e um patrimônio espiritual, que era toda a sua tradição religiosa. Eles estavam em condições de realmente oferecer ao mundo a vinda do Messias, de receber o Messias em seu país e de ajudá-lo a realizar a sua tarefa no seio do seu próprio povo. Mas, se isto acontecia, entretanto, os judeus não estavam à altura de compreender que o domínio de Israel não devia estabelecer-se no mundo pela força, pelo domínio, pela conquista dos povos, pela espada, mas sim pelo esclarecimento, pela luz, pela doação de tudo quanto de mais sublime eles haviam conquistado na sua evolução religiosa, na sua evolução espiritual. Era isto que o Messias devia fazer. Ele não seria um rei terreno, não seria um soberano conquistador, dominador, dirigente de exércitos, mas sim seria um soberano espiritual, aquele que dirigiria as almas e não os corpos dos homens, aquele que falaria aos espíritos e não aos cidadãos de Roma, ou de Israel, ou do Egito, ou da Babilônia. Ele falaria aos espíritos e, portanto, a toda a humanidade, porque nós todos somos espíritos. Mas, antes deste advento, haveria o trabalho excepcional de João Batista. João deveria pregar, preparando as veredas do Senhor, para que realmente o Messias pudesse depois levar a efeito o seu trabalho gigantesco de esclarecimento do mundo. Por isso, Zacarias sente-se tomado pela profecia. Os Espíritos falam através dele. Os Espíritos do Senhor anunciam a boa nova a Israel. Ali está o precursor, e atrás do precursor virá o Messias. Virá o Rei esperado. É um momento em que toda a alma de Israel se encontra com a realidade do seu sonho. O sonho se materializa nos braços da própria profecia. O profeta, que é o próprio Pai, tem, portanto, diante de si a realidade de um nascimento que já prenuncia o advento de uma nova era para o mundo. Mas esta nova era deve conduzir os homens à paz. É o que Zacarias diz precisamente no seu cântico. Ele não anuncia a guerra, ele não anuncia as conquistas pavorosas que os judeus tiveram de fazer na luta para avançar sobre Canaã. Não. Ele anuncia um tempo novo, diferente, em que todas as lutas fratricidas ficarão de lado, ficarão no passado, se perderão na poeira dos séculos, para que então venha para a terra uma era nova, a era da paz, da compreensão, da fraternidade, do amor entre os homens. Esta pregação de Zacarias através do cântico representa um momento de exaltação do sonho judaico de libertação do homem. Infelizmente, até hoje, não foi possível que isto se concretizasse. O mundo continua ainda envolto nas sombras do morticínio, da guerra, das lutas fratricidas. O próprio Israel, o Estado de Israel, de onde partiu este sonho magnífico, este sonho que realmente ainda embala os corações e as mentes em todo o mundo, o próprio Estado de Israel é hoje um momento de conflagração no meio do mundo, no mapa mundial. Falta, portanto, o prosseguimento da evolução humana, o desenvolvimento dos espíritos através das gerações sucessivas, através da reencarnação, para que os espíritos amadureçam e se esclareçam, a fim de se libertarem, e para que o sonho de Israel pise no plano espiritual. Por isso disse Jesus, como nós sabemos, o meu reino agora não é deste mundo. Agora, naquele tempo, o seu reino era o reino do Espírito e não o reino da carne. O reino da realidade espiritual e não o triste reino sombrio e guerreiro
da realidade material. Agora, disse ele, o meu reino não é deste mundo. Sim, mas será no futuro. E o futuro se abre diante de nós neste momento. O Espiritismo é o Consolador prometido, é o Espírito da verdade, é o Paráclito anunciado pelo Cristo. Assim como João Batista foi o precursor do Cristo, assim o Cristo, apesar da sua posição suprema na hierarquia do nosso planeta, ele passou humildemente pela terra como precursor do Espírito da verdade, do Consolador que viria mais tarde. Porque o Consolador vem completar a sua tarefa, o seu trabalho, a sua missão. O Consolador vem trazer realmente para a terra o reino espiritual pelo qual Israel ansiava. E assim, o reino de Israel não se torna mais um reino pequeno, confinado entre fronteiras físicas na terra, mas sim o grande reino do Espírito que se estenderá por toda a humanidade. José Herculano Pires, chegamos ao final do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, mas você pode acompanhá-lo no YouTube. Basta acessar o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. Os vídeos do programa ficam disponíveis para que você possa assisti-lo a qualquer dia, em qualquer horário. O nosso agradecimento pela sua participação, que possamos estar sempre juntos, conhecendo, aprendendo melhor o Evangelho e com o Espiritismo, colocá-lo em prática neste mundo em que nos encontramos, para que o bem e o amor possam se consolidar hoje e para todo o sempre. Paz na sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.